Vamos falar do Bruno Henrique, do Flamengo? O Palmeiras resolveu colocar todas as fichas em all-in. Aumentou a oferta e ainda ofereceu um contrato de 4 anos. O Flamengo estava oferecendo a princípio só 1, depois passou a oferecer 2 e agora o Palmeiras veio com 4. E aí, Danilo, para um jogador de 33 anos, o Palmeiras está oferecendo muito ou vale a pena esse investimento pesado? Se o cara assina um contrato de 4 anos e nos 2 primeiros ele joga bola pra caramba, dá título e não sei o quê, os outros 2 anos ficam de brinde. É uma questão que você discute depois. 2 anos e... Se joga duas temporadas e meia, é uma estratégia, é um risco. É um risco. O Palmeiras tem que assumir um contrato de 4 anos com um jogador que tem 32, 33 anos, ele vai fazer em dezembro agora, né? Então, de fato, é uma estratégia arriscada que você pode ter problemas. A questão é, no futebol você tem que assumir riscos algumas vezes. Pode ser que o Palmeiras esteja assumindo esse risco justamente pensando na qualidade que o Bruno Henrique já mostrou, que é um jogador muito bom, um jogador que pode fazer a diferença, lembrando que o Dudu tá machucado, vai demorar para voltar, é um jogador que chega e veste a camisa e vai jogar como titular, na posição que ele gosta, então é um jogador que seria perfeito para as situações do Palmeiras. Isso eu tô falando dentro de campo, né? Fora de campo, me chama a atenção a mudança de postura do Palmeiras, porque há uma semana, na quarta passada, a entrevista da Leila Pereira era: o Palmeiras não é lugar de jogador aposentado, não vamos contratar jogador para terminar a carreira, não sei o quê, papapá. E agora tá fazendo uma proposta de 4 anos para um cara que vai terminar com 37, 38 anos, com todas as notícias que a gente tem, tudo que a gente sabe, com uma belíssima de uma remuneração para um time que até há pouco tempo falava: olha, a gente está muito equilibrado financeiramente e tal, agora já vão pagar 7 milhões de dólares no Aníbal, já querem contratar o Bruno Henrique. São riscos que estão sendo assumidos. Eu ainda estou curioso para saber como o Palmeiras, caso consiga, né, essa contratação do Bruno Henrique, como vai ser para pagar todas essas contas. Por enquanto, a administração do Palmeiras tem crédito nessa questão financeira, então beleza. Me parece que eles estão sendo estruturados o suficiente para fazer essa contratação. Mas me chama a atenção a mudança de postura, porque o Bruno Henrique, como eu disse, até uma semana se encaixava naquele perfil que a presidente falou: não vou contratar jogador que vai vir aqui para terminar a carreira. E ele está fazendo justamente isso, contratar um cara que pode jogar 2 anos em alto nível, mais uma vez eu digo, é o cara que pode chegar, fazer a diferença, pode entregar um brasileiro ou uma Libertadores, enfim, títulos importantes que ficam na história, e aí depois você deixa 2 anos ali jogando um jogo sim, um não e tal, beleza, se pagou, porque no final título é importante, vai ficar na história e tudo mais. Mas a mudança de postura é muito grande. Basta a gente lembrar, Domi e Perrone, que recentemente o Palmeiras fez o Dudu praticamente se ajoelhar para conseguir renovar o contrato com o Palmeiras. E é uma situação parecida. O Dudu estava próximo ali não tão próximo de um fim de contrato como o Bruno Henrique, mas estava acabando. O Dudu era um ídolo, é um ídolo do Palmeiras e queria continuar. E o Palmeiras fez o Dudu sambar para conseguir essa renovação. E agora que o Bruno Henrique está oferecendo aí uma baita de uma grana, um contrato de 4 anos, muito a mais do que o Flamengo está oferecendo. Então essa mudança de postura pelo menos mostra que lá no Palmeiras alguém sentiu as críticas, né? Alguém sentiu o peso de errar em 2023 e terminar um ano só com a Recopa, a Supercopa do Brasil e o Paulistão. Com certeza alguém sentiu, Danilo, e a gente viu, né, também depois da entrevista da Leila, todas as críticas, teve a pichação antes da entrevista, e aí o Diego Soares Contador mandou aqui um superchat, muito obrigada. Ele fala que a contratação do Bruno Henrique se dá mais por um desespero da Leila em montar um elenco forte para conquistar títulos em 2024, que vai ser o último ano dela no Verdão do Diego. É um desespero de causa, Perrone? Não sei, não consigo fazer a avaliação se não posso cravar que é um desespero. Pode ser, realmente, assim, agora vamos ter que gastar e tal. Mas assim, o Danilo abordou esse aspecto do Dudu, é importante isso, né? Porque além de você mudar, né, mudar a rota, muda o rumo, será que isso pode ter impacto no elenco? Porque o Dudu ou qualquer outro jogador pode falar assim: poxa, eles estão oferecendo para o outro lá para trazer o cara o que negaram para mim. Eu tive dificuldade, o cara não, pode ter um impacto, né? Não sei se vai ter, mas pode ter um impacto. E assim, a gente não sabe, né? O dinheiro não é meu, eu não sei. As contas do Palmeiras eu sei como consigo ver um balancete e tal, mas assim, o Palmeiras tem que saber, né? O que ele pode fazer, não pode. Se a direção muda de rumo, a diretoria muda de rumo por causa de críticas, isso é muito ruim para o clube, né? Porque mostra que você não tem convicção no trabalho que você está fazendo.
Então, assim, a diretoria precisa pegar, olhar os números, chamar os caras do scout, analisar a trajetória ali do Bruno Henrique, porque o investimento que o Palmeiras está disposto a fazer é um investimento de um cara que se mantém no topo, né, por várias temporadas. Esse é o investimento. Ninguém se mantém muito tempo no topo por várias temporadas, assim, no topo que eu digo, no auge do seu rendimento. Por várias temporadas é muito difícil acontecer, né? Então, assim, precisa ver se isso realmente vale a pena. E outra coisa, a questão do tempo de contrato. Aí eu não tenho dúvida. Para mim, 4 anos é muito. Com 2 anos de contrato e beleza. Depois pode colocar uma cláusula lá para uma renovação. Eu acho 4 muito arriscado. O Jailson de Andrade diz aqui no nosso chat, muito obrigada. O joelho dele não aguenta 1 ano e meio jogando em alta intensidade. E aí, Danilo, você teve acesso aos valores que estão sendo oferecidos? Não, eu vi por notícias de companheiros, eu não tive acesso, ninguém abriu para mim. Assim, eu tenho que esperar em cima do que eu vi e li em outros portais, em outros veículos. Me pareceu uma bela de uma bolada, mais do que o Dudu ganha, inclusive também por conta dessa luva, de toda essa questão que você tem que diluir no contrato e tudo mais, e para tirar um jogador que está ali no Flamengo, que é ídolo, e tem a questão de já estar adaptado, só que aí ele está nessa negociação. Eu acho particularmente um pouco louco esse conceito aí que o Bruno Henrique e os empresários dele estão colocando para o Flamengo de recompra, do tipo, você não renovou o contrato comigo, agora me recompra, paga aí, não sei quantos milhões aí para eu ficar aqui de luva. Ok, o Bruno Henrique pode ter sentido um pouco de o Flamengo ter deixado para a última hora, vocês não apostaram em mim, agora eu tô aqui arrebentando, um dos poucos jogadores aí que a torcida poupou de críticas nessa reta final do Flamengo agora. Então beleza, o Bruno Henrique pode ter se sentido um pouco chateado, tem o direito de pedir o que ele quiser, mas recompra, fazer o Flamengo pagar a mesma grana que pagaria se tivesse tirando ele de outro time, aí eu acho um pouco a mais. E aí entra o Palmeiras nisso, né? O Palmeiras entra disposto a pagar essas luvas altas, disposto a pagar um salário também bem alto e dando 4 anos de contrato. Mais uma vez, no futebol você tem que assumir riscos. O Palmeiras está assumindo claramente um risco ao tentar contratar um jogador da idade do Bruno Henrique com algumas lesões por 4 anos. Mas, mais uma vez eu digo, pode ser que isso se pague logo nos 2 primeiros anos, você paga, e o resto do contrato é meio que você administra ali o jogador no fim da carreira dele. Tecnicamente, o Bruno Henrique já mostrou que pode fazer muita diferença, então é um risco. E além dessa questão levantada pelo contador, eu esqueci o primeiro, Diego contador, do último ano da Leila, tem um outro ponto importante, que a Leila precisa fazer um último ano bom para ser reeleita, porque ela quer continuar até 2027, e mais, ela precisa mostrar para o Abel que ela tem um projeto e que ela tem uma grana para ir para o mercado e que ela pode segurar o Abel aqui, porque o Abel também tem contrato até 2024 e eles têm tentado manter conversas para uma renovação e por enquanto não está avançando. Então essa entrada do Palmeiras em 24 com o mercado forte é um sinal para o Abel também, que fala, olha, a gente quer que você continue aqui e a gente tem um cacife aqui, tem uma graninha para gastar, pode ir atrás de jogadores, não vai ser toda vez que nem foi 2023 com pouca contratação, a gente pode atender os seus pedidos. Então são sinais importantes que a Leila dá para essa temporada de 24 com essa atuação no mercado muito mais forte do que a gente acostumou a ver nessa temporada. A gente colocou essa pergunta na nossa enquete, para quem vale mais a pena investir no Bruno Henrique aos 33 anos? Para o Flamengo, por enquanto, 33%, mas para o Palmeiras, 30% está logo atrás. Nenhum dos dois, 26%, também muito perto, e os dois, 11%.